Senhoras e senhores, boa noite. É mais uma vez com muita alegria que eu venho informar que esse é o último dia do nosso evento, que a Faculdade de Administração, de Ciências Contábeis e Economia, a FACE, da Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, o Centro Acadêmico do curso de Ciências Contábeis, Luca Paciolo, e os professores do curso de Ciências Contábeis estão honrados em receber a todos virtualmente nessa 13ª edição do Simpósio de Contabilidade e Finanças da UFGD, que adotou por tema esse ano IFRS em debate, ou seja, as normas internacionais de contabilidade. E lembrando que esse ano nós tivemos uma inovação, a gincana acadêmica, que aconteceu na terça-feira. E por falar nisso, nossos parabéns à equipe vermelha, que foi a vencedora. Tivemos a nossa palestra de abertura na quarta-feira, com o professor Flávio Ribeiro, da FEA USP, com a temática do evento. E na quinta-feira, ontem, nós tivemos uma mesa redonda com a conselheira do CRC, de Mato Grosso do Sul, a Paola Melo Fernandes, que esteve abordando o tema do cumprimento da ética na profissão contábil, e por sinal foram todas falas brilhantes. Eu lembro ainda que o nosso simpósio, ele tem por objetivo promover um espaço de discussão, um espaço de debate, tanto na área de contabilidade e finanças, entre os acadêmicos, entre os professores, entre profissionais. E é com muito prazer que eu me manifesto aqui, professora Maria Aparecida, enquanto este ano coordenadora desse projeto de extensão, para dar as boas-vindas a todos. Desejo um ótimo evento, sendo hoje no formato virtual e desejando que se repita, nessa noite, o sucesso das noites anteriores. E para tanto, eu convido o professor Dr. Rafael Martins Noriller, que é o presidente da comissão científica do nosso evento, para conduzir a apresentação dos trabalhos dessa noite. Eu também gostaria de lembrar que nós vamos ter um link de presença do evento para hoje, que vai ser postado logo mais para aqueles que desejam receber os certificados. E eu peço que fiquem atentos para confirmarem a sua presença. Professor Rafael, a palavra está com você. Boa noite a todos. Quero dizer que nesse 13º Siconf contamos com 23 artigos aprovados, né? E desses 23 artigos aprovados, em sua maioria, foram disponibilizadas as suas respectivas apresentações, e dessas apresentações, alguns desses trabalhos foram selecionados, né, para essa primeira parte da apresentação. Quero registrar aqui, né, que os artigos foram selecionados por disponibilidade, né? Então não é um ranking ou alguma coisa nesse sentido. E posteriormente todos os outros artigos poderão ser acessados, né, pelo YouTube no link da FACE UFGD. Oi pessoal, meu nome é Giovana Siqueira Carvalho e hoje eu vou apresentar sobre a gestão e transparência de uma instituição financeira, o caso do Banco do Brasil. Esse artigo ele foi desenvolvido por mim e orientado pela professora doutora Maria Aparecida Farias de Souza Nogueira. Na introdução, a gente tem sobre a representatividade do Banco do Brasil em diversos aspectos do sistema bancário brasileiro. É interessante observar o Banco do Brasil como uma instituição financeira que ela é governada pela administração pública, mas que ela tem personalidade jurídica do direito privado. E ela é uma instituição que tem muito estigma e sempre está nos rankings de maiores bancos. Logo, a gente também se pergunta sobre a transparência. Será que o Banco do Brasil ele vem sendo transparente? E a transparência ela surge, então, na discussão como um princípio do setor bancário brasileiro. E como ser transparente? Como as instituições devem ser transparentes, né? Elas devem informar as políticas internas, as práticas de governança, as demonstrações financeiras, e elas têm que divulgar isso de forma compreensível, tanto para os clientes quanto para o público em geral. Quanto ao objetivo, né? O objetivo desse artigo é analisar os dados publicados pelo Banco do Brasil referente à sua gestão e transparência quanto à sua governança. No referencial teórico, foi abordado sobre a instituição financeira bancária e a sociedade de economia mista, porque são denominações do Banco do Brasil. E também foi abordado sobre a transparência, a gestão, a governança e o setor bancário, porque foram pontos que foram ressaltados durante o trabalho.
A metodologia desse artigo, ela se define como descritiva, quantitativa, documental e também como estudo de caso, que tem por objeto de estudo o Banco do Brasil. Os dados coletados e utilizados nesse artigo, eles são de 2021, 2022 e 2023. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre os resultados das discussões, e o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é sobre essa tabela que foi desenvolvida a partir do artigo 8º da Lei 13.303 de 2016, que fala sobre os requisitos que as empresas públicas e as sociedades de economia mistas elas devem observar quanto a ser transparentes, né? Então foi realizado uma análise dos documentos do Banco do Brasil que eles publicam e foi sendo flegado na tabela o que eles possuem ou não, né? O que eles atendem ou não desses requisitos publicados pela lei. Ademais, foi analisado o Indicador de Governança SEST, ou IG-SEST, que é um indicador desenvolvido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Então, ele é um indicador aplicado às empresas estatais federais e ele observa 3 dimensões, sendo a primeira os conselhos e a diretoria, a segunda a transparência e a terceira o gerenciamento de riscos, controles e auditorias. Então, é aplicado para as empresas estatais um questionário de avaliação e nessas avaliações são observadas essas 3 dimensões. As edições das avaliações do IG-SEST, elas são denominadas como ciclos. E então, a partir dessa imagem, a gente consegue observar a trajetória e as pontuações do Banco do Brasil durante os 5 ciclos explícitos aqui na imagem. Eu acho importante salientar sobre a metodologia do IG-SEST que as empresas estatais elas são divididas em quartis. O Banco do Brasil ele ficou no primeiro quartil. E a imagem anterior, ela expõe até o 5º ciclo, que foi aplicado em 2021, mas em 2022 foi aplicada uma nova avaliação, que foi chamada de 6º ciclo. No 6º ciclo, o Banco do Brasil ele alcançou a nota 10 novamente, e aqui nessa imagem a gente consegue observar o Banco do Brasil em relação ao quartil que ele participa e a mediana das estatais em gerais, né, que foram analisadas pelo IG-SEST. Nas considerações finais, a partir dos dados, né, e das pesquisas realizadas nesse artigo, foi possível concluir que o Banco do Brasil ele atende todos os requisitos expedidos pela Lei nº 13.303 no artigo 8º, referente à transparência das sociedades de economia mista, né, e também das empresas públicas. E a partir do IG-SEST ficou possível ver que o Banco do Brasil ele é nível 1 de governança e está alocado no primeiro quartil junto com outras 3 empresas estatais federais. Embasado nos dados desse artigo, então, a gente conclui que o Banco do Brasil ele é uma instituição transparente, que apresenta excelentes práticas de gestão e governança, e assim, ele usa de várias outras ferramentas para se denominar uma instituição transparente. Uma delas que nós gostaríamos de salientar e de sugerir para pesquisas futuras é o IGG, que é o Índice Integrado de Governança e Gestão do TCU. A última vez que ele foi publicado foi em 2020, e nessa última avaliação, o Banco do Brasil ele possuía 94% de pontuação. E aqui nas referências estão expostas as principais referências utilizadas nesse artigo, e eu gostaria de finalizar agradecendo a minha orientadora e também todas as pessoas que vêm me acompanhando e me auxiliando nessa jornada acadêmica. Bom, então o trabalho apresentado pela Giovana está muito bem escrito e ele atendeu o seu objetivo proposto. Cabe destacar que o artigo tem potencial para publicação em revista, né? E com as seguintes sugestões. Uma sugestão inicial seria utilizar um período de análise um pouco maior, né? Então uns 5 ou 10 anos, para tentar verificar a evolução, né, desses indicadores, seja de transparência, gestão, né? E ao mesmo tempo tentar considerar outras instituições financeiras brasileiras, né, a fim de fazer um comparativo não só temporal, né, mas também, né, em um mesmo período com outras instituições. E a revista indicada, né, para publicação seria a revista FSA.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estaria aqui falando sobre o meu artigo, A Percepção dos Estudantes de Ciências Contábeis da UFGD em relação ao Código de Ética Profissional do Contador. Sou Amanda Soares Paiva Zambuja, acadêmica do curso de Ciências Contábeis da UFGD. Minha orientadora foi a professora doutora Luciana Virgínia Mário Bernardo. A norma brasileira de contabilidade número 1, a NBC-PG 01, também conhecida como Código de Ética Profissional do Contador, o CPEC, ele indica a conduta dos profissionais no mercado de trabalho, contendo seus deveres, os seus valores, as suas penalidades. O Conselho Federal de Contabilidade recomenda que os estudantes de ciências contábeis no Brasil tenham acesso a discussões sobre a ética e o CPEC em sua formação inicial. Em 2019, um estudo realizado por Freitas foi aplicado aos estudantes da segunda metade do curso de Ciências Contábeis da UFGD para avaliar as suas perspectivas em relação ao CPEC. E com isso, o objetivo desse presente artigo é conhecer o entendimento dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da UFGD sobre o CPEC e compará-los com os resultados encontrados no estudo de Freitas, feito nessa mesma instituição de ensino no ano de 2019. Este estudo possui natureza descritiva e exploratória, além de se tratar de um estudo de caso, que ele foi realizado no curso de Ciências Contábeis da UFGD, e o instrumento para a coleta de dados utilizado foi o questionário elaborado por Freitas. Ele é um questionário composto por 16 questões fechadas, e de maneira complementar à pesquisa, foram inseridas 2 questões abertas sobre o uso do CPEC. Foram coletadas 25 respostas em outubro de 2023 em formato online. Agora vamos aos resultados encontrados pelo estudo. Na tabela 1, podemos observar o perfil dos respondentes de 2023, onde é possível identificar que a grande maioria dos alunos está na faixa dos 19 a 30 anos, correspondendo a 80%. Quanto ao gênero, há predominância do sexo masculino, com 52%. Em relação ao semestre em que os acadêmicos estão matriculados, prevalece o 7º ou 8º, com 52% dos respondentes, e em seguida o 5º ou 6º semestre, com 20% dos respondentes. Ou seja, são alunos que estão próximos de finalizar o curso de graduação. E dentre esses acadêmicos que responderam ao questionário, 76% deles já cursaram a disciplina de Ética Geral e Profissional e relataram tê-la cursado em diferentes semestres do curso. Os participantes reconhecem a importância da disciplina de Ética Geral e Profissional no currículo do curso, destacando a sua influência no exercício da profissão contábil e na imagem da categoria perante a sociedade, corroborando então com os achados anteriores de Freitas em 2019. A figura 1 aborda a compreensão dos acadêmicos em relação às responsabilidades ético-legais definidas pelo CPEC, frente à realidade do momento. Dentre as respostas, 56% dos acadêmicos acreditam que elas sejam adequadas e 44% acreditam que sejam parcialmente adequadas. Os percentuais identificados são similares ao que foi identificado por Freitas em 2019, no qual mais de 50% da amostra teve o mesmo entendimento de adequação. Em relação à atuação profissional, após o recebimento do registro no Conselho Regional de Contabilidade, solicitou-se que os respondentes indicassem como pretendem exercer a profissão contábil, e eles poderiam escolher mais de uma das alternativas disponíveis. Dentre as respostas, aquelas que mais foram indicadas correspondem a, primeiramente, exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, e, em seguida, de acordo com os princípios, postulados e convenções contábeis, como pode ser observado na figura 2. Tais características estão de acordo com os deveres do contador estabelecidos pela NBC-PG 01 e ainda corroboram com o estudo realizado por Freitas. Nas relações de desacordo com os clientes, na figura 3, a maioria dos respondentes, 56%, consideraram que devolveriam a documentação para o mesmo, independente do recebimento dos honorários, e entraria judicialmente para recebê-los. Tal medida está de acordo com o que prevê a NBC-PG 01, tendo em vista que é vedado ao profissional contábil reter as documentações dos clientes em prol do cumprimento das características do contrato. O mesmo comportamento foi identificado por Freitas em seu estudo. Assim, é necessária para as questões econômicas e éticas a construção de relações saudáveis entre clientes e escritórios de contabilidade. A figura 4 sintetiza os termos utilizados pelos respondentes para identificar os motivos que os incentivariam a fazer o uso do CPEC em seu cotidiano profissional. Dentre as palavras mais utilizadas, é possível observar expressões como honestidade, profissão, profissional, conduta e valores. Ambos os termos estão relacionados a uma prática profissional que contemple o código de ética e a profissão contábil. Também foi perguntado quais seriam os motivos que limitariam ou impediriam o uso do CPEC no cotidiano profissional.
Na figura 5, o destaque na nuvem de palavras é a expressão nenhum, ou seja, a maioria dos respondentes entendem que não haveria motivos que os impediriam ou limitassem de utilizar o CPEC. Então, os resultados encontrados sugerem que os acadêmicos de ciências contábeis da UFGD reconhecem sim a importância da ética na profissão contábil e tendem a aderir às diretrizes éticas estabelecidas pelo CPEC, concordando então com os resultados que foram encontrados no estudo anterior de Freitas. Uma sugestão para as pesquisas futuras seria abordar um número maior de participantes, ao qual poderiam ser utilizados instrumentos quantitativos para análise. E essas foram as principais referências utilizadas para a realização desse artigo. Gostaria de agradecer a minha professora e orientadora, a doutora Luciana Virginia Mário Bernardo, pelo auxílio nessa trajetória e a todos que me ajudaram de alguma forma pelo caminho. Obrigado pela atenção. Então, continuando, né, esse nosso segundo trabalho, apresentado pela Amanda, ele fala sobre a ética da profissão contábil e o trabalho também ele conseguiu atingir o objetivo proposto. E o grande destaque dele, né, pensando numa posterior publicação, seria tentar maximizar um pouco o questionário de pesquisa. Ele está um pouco fechado em apenas uma pesquisa anterior, então seria interessante buscar outras pesquisas, né, para maximizar esse questionário e, ao mesmo tempo, buscar aplicação em outras universidades ou centros universitários, né, sejam de Dourados, né, ou da região. E uma revista interessante para pensar numa publicação seria a revista Desafio Online. Olá, meu nome é Larissa Vitória Ferreira. O meu artigo é sobre o custo do envasamento de mel para apicultores do Mato Grosso do Sul e minha orientadora é a professora doutora Raquel Prédio Anjos. A apicultura tornou-se instrumento de inclusão econômica e alternativa de emprego e renda, visto que o Brasil apresenta condições favoráveis à criação de abelhas em todas as regiões. Além do mel, vários subprodutos encontram demanda no mercado, como o própolis, o pólen, a cera, a geleia real, o serviço de polinização e a venda de abelhas rainhas. Os setores da cadeia produtiva do mel são a apicultura, a casa de extração e um entreposto. O meu artigo ele visa responder a questão sobre quais são os custos de vazamento para o produtor de mel no Mato Grosso do Sul e foram verificados quais as normas legais para a extração do mel, os entrepostos disponíveis no estado e demonstrar comparativamente os custos de vazamento para empreendimentos apícolas nos entrepostos citados pelo IAGRO no ano de 2023, para que os produtores selecionem a melhor opção de entreposto no estado. Como obrigações, os produtores têm que manter suas atividades em local com ventilação apropriada, água potável e o seu cadastro deve ser mantido atualizado e ativo junto aos órgãos executores de defesa e sanidade agropecuária. Também o apicultor não pode vazar e comercializar o seu mel para consumidor final em local que não seja registrado no Serviço de Inspeção Municipal, Estadual ou Federal. Assim, ele tem 4 opções. A primeira seria regularizar-se para envasar em local próprio, ou seja, ter em posse um entreposto. A segunda seria entregar o mel extraído em um entreposto onde será beneficiado, envasado e rotulado conforme as exigências sanitárias. O terceiro seria associar-se com outros apicultores visando a criação de um entreposto coletivo por meio de entidade comum, no caso, formando uma associação ou cooperativa. E o quarto seria vender o lote de mel para um entreposto ou terceirizar o invase no entreposto legalizado. Essa pesquisa possui uma abordagem quantitativa no intuito de analisar o mercado apícola sob o foco de um dos setores da cadeia produtiva do mel, o entreposto. Também é caracterizado pela abordagem qualitativa por buscar nos resultados do questionário aplicado analisar os custos que um apicultor teria ao envasar o seu mel em cada um dos entrepostos. O estudo ele se classifica como descritivo quanto aos objetivos, levando em conta que se procura relacionar os custos do envasamento a partir dos dados obtidos nas entrevistas e também é baseado em uma pesquisa documental entrevista quanto à coleta de dados. Para iniciar a análise, os entrepostos foram categorizados por tipo de empresa, totalizando 66% como associações, 33% em empresas privadas. Para começar, foi levantado os custos para ingressar como cooperado dos entrepostos e também foram perguntados em quais entrepostos poderiam envasar sem ser membro, apenas em um deles tem essa possibilidade. E quanto à centrifugação, 2 deles responderam ser possível que o produtor centrifugue seu mel no entreposto, sendo um deles obrigatório a centrifugação. Nesse comparativo de valores, a gente pode ver que o entreposto 1 tem um valor mais alto porque ele cobra uma taxa, os outros só cobram o valor da embalagem mesmo. E o entreposto 1, ele cobra também taxa de invase.
O entreposto 3, ele não está aqui nesse comparativo, porque ele esclareceu que a embalagem custa 40% de todo o custo de produção dele. Nesse custo para análise da amostra do mel para não membros dos entrepostos, apenas os entrepostos 3 e 6 oferecem o serviço de análise do mel para apicultores não vinculados a eles. Os outros são associações, então eles não oferecem esse serviço para não membros. Constatou-se que existem grandes vantagens na associação entre produtores, visto que eles tateiam os custos mais altos entre si, reduzindo o valor necessário para a venda. E mostra também um grande benefício associar-se a eles, além disso, porque a mensalidade e a inscrição para as associações se mostram bem aceitáveis. E apesar de, à primeira vista, o apicultor ele escolher um entreposto com custo mais baixo, que seria o entrevistado 4, que ele apresentou um custo de mensalidade menor, né? Além de não cobrar taxa de associação, e o valor para envasamento está na média entre as outras associações, mas também ele não seria viável escolher esse sem analisar outro fator relevante para essa escolha, que são os custos de transporte entre o apiário e o entreposto, que pode ser um custo expressivo. A apicultura ela dá espaço para muitas pesquisas além da desenvolvida nesse artigo, pois não abrangeu vários outros processos que integram a atividade em questão, desde a compra de abelhas, insumos e equipamentos, até a venda e logística. Então, sugiro que a continuidade desse trabalho com pesquisas que futuramente auxiliem os apicultores de forma completa na gestão dos diversos setores que existem dentro dessa atividade. Bom, o trabalho da Larissa, ele também atende os requisitos do evento SICONF e algumas contribuições interessantes para o trabalho, né? Pensando numa posterior publicação em periódico, seria apresentar em termos percentuais, né, os custos com envasamento em relação à receita obtida pelo produtor. Ao mesmo tempo, seria interessante também destacar a distância das propriedades rurais até o local de envasamento, mostrando também que isso é um custo importante, e ao mesmo tempo destacar o local onde é feito o envasamento, facilitando assim, né, os leitores uma maior possibilidade de determinar esses pontos. E a revista sugerida seria a revista Controladoria e Gestão. Análise regional da estrutura produtiva do estado de Mato Grosso do Sul. Aluno Daniel Toledo Carneiro, orientador Luciana Virgínia Mário Bernardo. Introdução. Este artigo analisa a estrutura produtiva do estado de Mato Grosso do Sul, focando nas regiões geográficas intermediárias, utilizando como base os anos de 2002 a 2021. O mesmo analisa a distribuição de emprego formal no estado, a distribuição populacional nas regiões geográficas, percentual do emprego para as regiões e o quociente locacional como medida de especialização regional. Referencial teórico. As diferentes organizações regionais influenciam a caracterização da estrutura produtiva das localidades. Para Polese, essas mudanças na estrutura produtiva podem ocorrer devido às mudanças na produtividade dos fatores de produção. A história registrou a expansão das fronteiras agrícolas e minerais via intensificação do uso de recursos naturais até entre a década de 1980 a 2003. Isso pelo autor Cano, em 2011. Já o mercado de trabalho brasileiro, na segunda década do século XXI, registrou um número bastante preocupante em relação ao desemprego, alcançando os piores índices da história recente do país. A crise registrada em 2014 superou os indicadores nos momentos anteriores, como observado na década de 1990. Matei. 2020. Um período também de destaque foi o da pandemia, que trouxe desdobramentos para além da área da saúde pública, implicando em dificuldades econômicas relacionadas à geração e renda. Isso segundo os autores Costa e Cardoso. A metodologia, a proposta desse estudo tem abordagem quantitativa, exploratória e descritiva. Os dados são do estado de Mato Grosso do Sul, focado nas regiões geográficas intermediárias, que são 3, a região de Campo Grande, Corumbá e Dourados. Foram utilizados também dados de empregos formal nos períodos de 2002, 10 anos posterior, que foram 2012, seguido de 2019, que é um ano anterior à pandemia, e 2021, que é o posterior. Foi analisado o número de empregos formais também, e identificado o percentual populacional, além do quociente locacional.
Resultados e discussões. Sobre a distribuição de emprego formal no Estado, permanece destaque entre 2002 e 2021 os subsetores da agropecuária, indústria de alimentos, comércio, serviços, administração pública. Dentre esses subsetores, observa que a indústria de alimentos, comércio e serviços foram que aumentaram o percentual de emprego formal, e sendo o maior o setor de serviços. Em relação à distribuição populacional das regiões, denota-se que na região de Campo Grande mostrou o maior índice de população, cerca de 50%, até mais. Referente a Dourados, também possui um grande número de população e cresceu no período analisado, diferente de Corumbá, que diminuiu o número populacional. Acredita que seja porque muitas pessoas têm ido para as demais regiões intermediárias. Quando olhamos para o percentual de emprego, a região geográfica intermediária de Corumbá teve destaque para os subsetores da agropecuária, construção civil, indústria de minerais não metálicos, e alguns outros subsetores tiveram um crescimento inexpressivo, como comércio e serviços. Na região geográfica de Dourados, identificou que comércio teve um crescimento e a indústria da borracha também. O emprego formal, no crescimento da indústria é tímido, comparado aos outros subsetores. A região geográfica de Campo Grande mostra que a indústria de madeira, borracha, construção civil tem um crescimento e o setor de destaque é comércio. A indústria de calçados e alimentos, serviços industriais e utilidade pública apresentam uma certa estabilidade no percentual. Quando analisamos o quociente locacional, na região geográfica de Corumbá, o destaque vai para os subsetores da agropecuária, extração de mineral, indústria de minerais não metálicos, metalúrgica e administração pública. O maior resultado é no extração mineral, que varia de 6,8 a 10,2. Na região geográfica de Dourados, os que possuem um QL maior, que a maioria é agropecuária, indústrias de minerais não metálicos, borracha, química e alimentos e comércios. Na região geográfica de Campo Grande, 11 subsetores apresentaram QL maior que 1, que é a indústria mecânica, material elétrico, de comunicações, transporte, madeira, papel, borracha, têxtil, calçados, serviços industriais, utilidade pública, construção civil e serviços. Considerações finais. Os subsetores da economia que foram analisados, dá para concluir que os que empregam no Estado eles permanecem os mesmos, enquanto outros, como a indústria de alimento, comércio e serviços, foram que aumentaram percentualmente o emprego formal. Cabe ainda considerar que a importância da valorização da mão de obra local de emprego formal, além da geração de emprego nos grandes centros urbanos, ou seja, ele também pode afetar as menores localidades, facilitando a permanência e o desenvolvimento dos pequenos municípios e, consequentemente, a região em que ele está inserido. E, por fim, fica aqui algumas referências do artigo. Muito obrigado pela atenção. O trabalho apresentado pelo Daniel, ele apresenta uma temática bem interessante, né, e o enfoque no Mato Grosso do Sul. Para uma posterior publicação, seria interessante pensar numa maximização da amostra, de repente analisar o Centro-Oeste como um todo, né, principalmente nessa questão aí de aumento de produção, né, nos últimos anos, destaque em balança comercial, alguma coisa nesse sentido. Então, uma revista interessante para publicação seria a revista Regi. Olá, eu sou Ana Júlia Veloso Cansado, o nome da minha orientadora é a professora doutora Maria Aparecida Farias de Souza Nogueira. O tema trabalhado nesse artigo é a satisfação dos acadêmicos que fazem disciplina noturno sobre o restaurante universitário em uma instituição de ensino superior no município de Dourados, MS. A introdução vai tratar do surgimento do restaurante universitário, RU, dentro das universidades, que resultou em uma melhora na vida de alguns estudantes e servidores, proporcionando a opção de uma refeição para aqueles que, devido à carga horária elevada, condições financeiras ou ao deslocamento extenso entre uma cidade ou outra, não conseguem completar suas refeições diárias. A pesquisa de satisfação é uma ferramenta fundamental para atender às necessidades, expectativas e preferências dos clientes. No caso dos restaurantes universitários, os estudantes. Diante desse contexto, o objetivo dessa pesquisa foi de evidenciar o nível de satisfação dos acadêmicos que fazem a disciplina noturno sobre o restaurante universitário, em uma instituição de ensino superior no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, levando em conta a sua estrutura, assim como o fornecimento e qualidade dos alimentos, levando em consideração o preço, atendimento, a sua higiene e limpeza. O referencial teórico ele vai abordar 3 tópicos. A gestão pública vai falar um pouquinho como o gestor deve compreender que o processo de transformação da sociedade ele é necessário e é inevitável que ocorra. É também preciso saber se adaptar a essas mudanças trazidas pelo atual cenário mundial que afetam diretamente
as organizações. Visto nesse contexto, a gestão econômica ela vai trazer esse espaço para cá, desenvolvendo a ciência contábil e respondendo às necessidades atuais das empresas, desenvolvendo uma visão metodologicamente consistente e abrangente que enfoque a organização sobre os aspectos operacional, econômico e gerencial. A política pública ela fala um pouco que o restaurante universitário, além de ser um espaço de interação social dos alunos, é algo inédito, que é gratuito e dentro do parâmetro nacional e se mantém até hoje de forma que se possa fazer com que o aluno seja beneficiado com esse importante suprimento de necessidade garantido à comunidade acadêmica, principalmente a Universidade Federal que a gente está trabalhando aqui, o direito de uma alimentação saudável e gratuita. Na metodologia, a pesquisa utilizou dos métodos qualitativo, descritivo e de uma pesquisa de campo. A parte qualitativa, a gente buscou analisar as qualidades do produto, da estruturação, do atendimento. A parte descritiva busca identificar, analisar os dados e comparar esses dados. Pesquisa de campo foi a parte da coleta, análise e interpretação dos fatos. Os dados dessa pesquisa foram coletados através de um formulário do Google Forms. Foi estabelecido que o estudo se limitaria aos estudantes do período noturno da Universidade Federal da Grande Dourados. Para mensuração e análise das variáveis foram utilizados histogramas, gráficos de setores e também tabelas de comparação que contêm a mediana, desvio padrão e o coeficiente de variação das respostas dos alunos. Para as considerações dos resultados, a gente vai identificar os cursos de graduação dos participantes da pesquisa. A gente pode ver que no gráfico, 64,5% dos alunos pertencem ao curso de Ciências Contábeis, 22,6% dos alunos são do curso de História, 9,7% curso de Economia, 3,2% com a menor porcentagem é o Sistema de Informação. Ainda na primeira sessão, a gente observou a utilização do RU com que frequência os participantes, ou se ao menos alguma vez, já frequentaram um restaurante universitário. Aqueles que argumentaram que não fazem a utilização do restaurante universitário tiveram seus questionários encerrados. Portanto, o que a gente está analisando aqui são os que responderam, que já frequentaram ao menos uma vez e quantas vezes eles já frequentaram. A maior porcentagem é de 42,1%, que é 3 vezes na semana. Para os estudantes que frequentaram ao menos uma vez o restaurante universitário, nós fizemos uma coleta da segunda sessão e fizemos uma análise descritiva das variáveis coletadas. A segunda sessão, no quesito referente à estrutura do restaurante, foram abordadas as seguintes questões: higiene, limpeza, horário de funcionamento, atendimento dos funcionários. A gente pode apresentar um valor mínimo baixo, sendo considerado por higiene, limpeza e por horário de funcionamento, com muito insatisfeito por parte dos estudantes. A média de ambos demonstrou um valor muito comum às demais variáveis apresentadas. Acima de tudo, por mais que os números apresentem um número baixo, o horário de funcionamento do restaurante universitário apresentou a menor mediana da tabela, considerada como razoável por 36,1% dos estudantes, assim como a sua média demonstrou um valor menor comparado a demais. Então, a gente pode ver um grande nível de insatisfação por parte dos estudantes. Por fim, a conclusão que chegamos é que o papel da instituição trabalhada em questão, o UFGD, é de ampliar e criar novos mecanismos para apoio e regulamentação de práticas de assistência estudantil, com o objetivo de assegurar a permanência e conclusão do curso daqueles alunos menos privilegiados do ponto de vista econômico ou social. Não basta trabalhar pela inclusão, mas de forma indissociável assegurar as condições de permanência e conclusão do curso, alinhado ao desempenho acadêmico satisfatório e qualidade de vida para os seus estudantes. Bom, o trabalho da Ana Júlia também atende os requisitos principais, né? Um trabalho muito bem escrito e pensando numa posterior publicação em periódico, seria interessante buscar maximizar a pesquisa para os outros turnos, né? O turno matutino e também vespertino, a fim de verificar se os mesmos problemas apontados serão encontrados também, né, nos outros turnos, e ao mesmo tempo buscar uma amostra estratificada, né, com a representatividade de alunos de diversos cursos, né. Nessa pesquisa, o enfoque principal ficou para os alunos de ciências contábeis, só que seria interessante uma estratificação, né, a fim de coletar melhores resultados que representam a universidade. E uma revista interessante para publicação seria a revista Sinergia. Me chamo Tereza Pescone, acadêmica do curso de Ciências Contábeis da UFGD. Minha orientanda foi a professora Luciana Virgínia Mário Martins. No meu trabalho, eu vou falar sobre os recursos destinados à saúde primária em Mato Grosso do Sul. O trabalho fala sobre os recursos destinados
à saúde no Mato Grosso do Sul entre os anos de 2012 e 2022. Tendo em vista que a Constituição brasileira, a partir de 1988, a saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado, e que nem sempre os recursos cobrem as receitas e despesas que o SUS tem com a saúde. O financiamento da saúde pública no Brasil é um processo penoso e desgastante. A história do Sistema Único de Saúde é marcada por reduções dos recursos e pelo aumento populacional, resultando em um subfinanciamento da estrutura necessária para o atendimento dos usuários. A APS, Atenção Primária da Saúde, é realizada de forma descentralizada e com capilaridade. São utilizadas diversas estratégias com a finalidade de atendimento das diferentes demandas da saúde populacional. O objetivo do meu trabalho é analisar o repasse dos recursos para atenção primária nos municípios no período de 2012 e 2022, os recursos aplicados na saúde de modo geral por habitante e os recursos aplicados à atenção atenção básica. Análise sobre a alocação dos recursos entre os anos de 2012 e 2022. Em 2012, observou-se um cenário caracterizado por desafios na distribuição de recursos, que foram melhorados em 2022. Esta melhoria pode contribuir com a promoção de saúde pública no Estado, tendo em vista que a disponibilidade de recursos para atenção básica possibilita que haja ações em prol da prevenção de doenças e promoção à saúde, via melhorias no acesso ao serviço da saúde. No entanto, para que as melhorias identificadas nesse estudo se traduzam em benefícios para a população, é essencial superar os desafios existentes e garantir que a saúde seja verdadeiramente um direito fundamental de todos, como preconizado na Constituição brasileira. A busca por um sistema de saúde inclusivo e eficaz é uma jornada contínua que requer esforços, investimentos e a realização de uma gestão pública qualitativa e menos burocrática. A metodologia, o estudo tem como abordagem a quantitativa, exploratória e descritiva, realizada a partir dos dados secundários com origem no CIOPS, vinculado ao Ministério da Saúde. Os dados referem-se ao gasto totais utilizado com a saúde de modo geral e os gastos específicos destinados à atenção básica. Os anos foram 2012 e 2022, utilizou o Índice Nacional dos Preços ao Consumidor Amplo, IPAC, para deflacionar os valores. Fez uso de análise percentual para identificar a participação dos gastos com atenção básica nos gastos totais com a saúde, em cada município do estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, foram identificados os recursos utilizados com atenção básica e aqueles utilizados com a saúde de modo geral, por um número de pessoas residentes no município. Para isso, dividiu-se os valores de cada recurso pelo número de pessoas identificadas no Censo Demográfico de 2012 a 2022, disponibilizado pelo IBGE. Possibilitou identificar a concentração do uso de recursos destinados à saúde com atenção básica a partir da análise realizada para cada município em relação ao Estado. A atenção básica é um componente fundamental no sistema da saúde. Então, denota-se que o perfil do uso dos recursos destinados à saúde altera-se no período de 10 anos para os municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Em 2022, esse quantitativo foi reduzido, sendo representado por 36 municípios, ou seja, 45% dos municípios. Outro aspecto importante ser considerado é a análise da distribuição dos recursos da saúde em relação ao número de pessoas residentes no município sul-mato-grossense, ao qual possibilita estimar os valores anuais disponíveis ao gerenciamento dos gestores. Em 2022, o salário mínimo praticado foi de R$ 1.212, ao qual 6 municípios tiveram como receita anual da saúde um valor individual para a população menor que um salário mínimo. Tais resultados indicam um processo positivo na disponibilidade dos recursos referentes à saúde em Mato Grosso do Sul. A mesma proporção foi realizada em relação ao que foi declarado pelos municípios, como os recursos à saúde aplicados à atenção básica, nos respectivos anos de análise. Denota-se que em 2022 houve melhoria nos recursos destinados à atenção básica. Também observa-se que o município de Jataí e Itacoruçu mantiveram-se agrupados na classificação de maior valor em ambos os anos de análise. Considerações finais. O presente estudo proporcionou uma análise sobre a alocação de recursos sobre a atenção básica dos municípios de Mato Grosso do Sul nos anos de 2012 e 2022. Essa melhoria pode contribuir com a promoção à saúde pública no Estado. Salienta-se que a alocação dos recursos na área da saúde pública é um tema que pode afetar a qualidade de vida e o bem-estar da população. No entanto, para que a melhoria identificada nesse estudo se traduza em benefícios para a população, é essencial superar os desafios existentes e garantir que a saúde seja verdadeiramente um direito fundamental de todos, como preconizado na Constituição brasileira.
A busca por um sistema de saúde inclusivo e eficaz é uma jornada contínua que requer esforços, investimento e a realização de uma gestão pública qualitativa e menos burocrática. Bom, quanto ao trabalho apresentado pela Tereza, seria interessante buscar maximizar a amostra, né, considerando estados também com uma população e o índice de desenvolvimento humano próximo ao do Mato Grosso do Sul, né, talvez o Mato Grosso e Goiás, né, para facilitar essa análise. E a revista interessante para a submissão do trabalho seria a revista ABC Custos. Então, seriam esses os pontos principais dos 6 trabalhos apresentados. E queria parabenizar aqui a professora Maria Aparecida pela organização do evento, né, e dedicação durante todo esse tempo. E também a professora Luciana, né, que acabou tendo um quantitativo maior de artigos aprovados no nosso evento. Obrigado. Boa noite. Gostaria de parabenizar, em nome da coordenação do curso de Ciências Contábeis, os alunos que acabaram de apresentar seus trabalhos, né, no nosso 13º Ciconf. E eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para dar destaque para como a gente tem aproveitado o Ciconf, né, para mostrar a nossa atuação interligando ensino, pesquisa e extensão. E destacar também que no nosso Ciconf a gente teve 2 momentos de homenagem. Então, o primeiro deles foi em parceria com a FIPECAF, que, né, concedeu a uma egressa nossa, a Karen Rebeca, uma bolsa integral para que ela possa cursar um MBA da FIPECAF no formato EAD. Essa homenagem, ela foi concedida, sendo que a Karen foi a última acadêmica do curso a receber uma homenagem de menção de mérito acadêmico pela própria UFGD, em relação ao desempenho acadêmico dela. Então, nós ficamos muito felizes por viabilizar, né, essa possibilidade, conseguir, apesar de, né, não ser possível conceder a todos, mas pelo menos a um dos nossos egressos dessa oportunidade. Então, eu considero que é um passo muito importante, nós ficamos orgulhosos em poder fazer isso. E a segunda homenagem, então, foi o nosso grande agradecimento aos alunos que participaram da prova do ENAD, que recentemente nós recebemos o resultado. Então, a prova do ENAD avalia o curso de Ciências Contábeis e ela ajuda, né, a validar, inclusive, a qualidade do curso de vocês. E os acadêmicos que realizaram essa prova, alguns deles estiveram conosco ontem, receberam, né, um carinho, né, e um mimo do nosso curso, para que eles lembrem que eles fizeram parte dessa história. E da nossa parte é um grande agradecimento por eles terem entendido a necessidade de participar dessa prova e terem participado conosco. Então, um agradecimento muito especial também a esses alunos, reforço, né, a homenagem que foi feita. E, por fim, então, no nosso último dia, gostaria de reforçar os agradecimentos aos nossos professores, acadêmicos, técnicos, direção, todos os envolvidos para que esse evento fosse tão brilhante. Agradeço muito a dedicação de todos. E um agradecimento super especial a todos os alunos, profissionais, egressos que assistiram ao nosso evento, participaram no nosso evento e fizeram ele acontecer de uma forma muito agradável. Tudo isso foi feito, né? A razão de ser são vocês e o nosso crescimento pessoal conjunto. Muito obrigada a todos e boa noite. Obrigada, professora Elise, pelas suas considerações e professor Rafael pelas avaliações dos trabalhos. Nós agradecemos aos autores que fizeram as suas apresentações, as recomendações dos nossos avaliadores
Também agradecemos a professora Luciana, que fez um esforço enorme aqui nas orientações de trabalhos, foi uma superprodução de TCCs. Um agradecimento também enorme ao nosso centro acadêmico, na figura da Giovana, o centro acadêmico que é o nosso colaborador principal para a realização desse 13º simpósio, também aos demais colaboradores e os patrocinadores que tornaram possível a concretização desse evento, assim como também, não menos importante, mas essencial, que é o apoio administrativo. E aqui nós citamos especificamente a professora Elise na coordenação do curso, a professora Jane na direção da FACE, os demais técnicos administrativos, principalmente aqui citando os esforços do Marcos, do Hélio, do Diego, no suporte de tantas outras atividades essenciais, sem a qual esse trabalho em equipe, isso não seria possível, né? Um agradecimento especial também aos egressos do curso, que estiveram presentes para recebimento da nossa singela homenagem, que já comentada pela professora Elise, mas ela é bem merecida, pois para que isso fosse possível, os professores, os alunos, nós nos envolvemos em cursos, aulões, revisões de provas de anos anteriores e, enfim, o conceito 4 foi alcançado. Então, nossos parabéns a todos que conseguiram participar e aqueles que também não puderam estar presentes ontem, mas que contribuíram com a obtenção desse conceito. Também agradecemos à professora Elise pela recomendação à acadêmica Karen Rebeca, na pessoa do professor Flávio Ribeiro, para a concessão dessa bolsa de pós-graduação 100% gratuita. Então, parabéns a ambas. E lembrar também que esse ano o curso de Ciências Contábeis completou 37 anos de existência, completou as bodas de Aventurina, que, segundo a professora Lore Alice Gressler, que me enviou uma mensagem, ela que é professora das primeiras turmas do curso, a Aventurina é a pedra das oportunidades, né? Então, nós esperamos que esse simpósio tenha sido oportuno para todos. Enfim, nós agradecemos também a presença de todos que nos acompanham nesse canal, hoje com as apresentações dos trabalhos mediadas pelo professor Rafael. E aí eu pergunto para vocês, gostaram do nosso simpósio nesse formato inovador esse ano? Enfim, peço então que vocês comentem como é que foi a sua participação esse ano. Deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, que nós vamos ficar muito gratos a vocês. E gratidão a todos os que trabalharam pela realização desse evento. E agora vocês vão ficar com a apresentação dos outros trabalhos do evento, que estão todos na nossa playlist desse ano, no canal da FACE, sem mediação. E não se esqueça de confirmar a sua presença, para que seja possível o recebimento dos certificados. E uma boa noite a todos.